أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Recitei os 4 versículos do capítulo 2, versículos 165 a 168. São 4 versículos. Vou apresentar agora a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, verdadeiramente, na criação dos céus e da terra, e na alternação da noite com o dia, e nos navios que navegam no mar com aquilo que aos homens aproveitam, e na água que Allah faz cair do céu, e com isso faz reviver a terra depois da sua morte, e nela espalha todas as espécies de animais, e na mudança dos ventos, e as nuvens transformadas em utilidade entre o céu e a terra. Essas todas são, na verdade, sinais para o povo que compreende. É um versículo que tem 4 ou 5 linhas em árabe, um versículo muito curto, um versículo muito simples. Mas o significado desse versículo é muito profundo e muito importante para entender. Porque, na verdade, se nós olharmos para o versículo anterior, no qual Deus Todo-Poderoso diz: e o vosso Deus é um Deus, não há outro Deus senão Ele, o Clemente, o Misericordioso. Nesse versículo, Deus fez uma proclamação dizendo que só há um Deus em que devem crer. E aquele Deus é clemente e misericordioso. Mas atenção, Deus não fechou o assunto até aqui. Não. E ele continuou provando as suas próprias palavras. Para que, por um lado, se as pessoas começarem a acreditar, crer em Deus como único e como clemente e misericordioso, eles têm algumas provas, razões por quais devem acreditar que o Deus é clemente. Começando com as provas de ele si mesmo, de clemência de Deus, de misericórdia de Deus. Ele diz: na criação dos céus e da terra, e na alternação da noite com o dia, e nos navios que navegam no mar com aquilo que os homens aproveitam. Aqui tudo, nesse versículo, Deus está dando, em primeiro lugar, o exemplo de terra e do céu. Que Deus Todo-Poderoso foi Ele mesmo que criou os céus e a terra. E não só o céu e o céu e a terra, mas também tudo que está entre eles. O sol, a lua, a luz, o vento e tudo que existe entre eles foi criado para que? Para os seres humanos, para os homens. E o homem está beneficiando com isso tudo. Nós vemos que com o sol, o ser humano beneficia. Com vento, com lua, com a alternação de dia para a noite. Deus, no outro lugar, diz que nós criamos a noite para que a pessoa possa descansar. O dia foi feito para trabalhar. Durante o dia, a pessoa sai de casa, começa a trabalhar, fica trabalhando todo dia, dia inteiro.
E depois Deus traz a noite para que a pessoa possa descansar tranquilamente. E depois Deus diz que deixou cair a água do céu para reavivar a terra depois de sua morte. E depois nelas espalhou vários tipos de animais para que nós possamos beneficiar desses animais. E depois nuvens transformadas em utilidade entre o céu e a terra. São esses todos sinais que são bastante claros sinais para provar que o Deus Todo-Poderoso, depois de criar ser humano, não esqueceu o ser humano. Não deixou sofrendo, não. Ele criou todas as coisas suficientes para ser humanos, para que eles possam beneficiar. Agora vem uma coisa muito importante. Com essas todas provas, com essas todas sinais, com essas todas criações físicas que ele fez para satisfazer as necessidades humanas, ele não deixou até aqui. Se, por um lado, ele satisfez todas as necessidades do ser humano, as necessidades físicas, por outro lado, ele também não esqueceu a parte espiritual do ser humano. Ele criou todos os sinais para que a pessoa possa alcançar os níveis mais altos na espiritualidade. Então, agora, todos esses sinais que eu acabei de recitar, vamos levando os significados na espiritualidade em vez de física. Por exemplo, antes de tudo, ele diz que criou os céus e a terra e na alternação de noite com dia. Como nós vemos que no mundo, quando a pessoa, depois de passar um tempo, depois de ele trabalhar, vem um escuridão. De mesma forma, no mundo espiritual, acontece da mesma forma. As pessoas nunca permanecem no mesmo nível de espiritualidade. Há sempre dias e noites no mundo de espiritualidade. Há sempre um tempo em que o mundo está mergulhado entre os pecados, em ações ruins. E depois Deus faz com que começa o dia, que é o dia acontece quando Deus Todo-Poderoso manda o sol espiritual, que são os profetas, que trazem a luz para ser humanos. Como Jesus mesmo disse na Bíblia, que eu sou luz que guia para Deus. São os profetas, são as luzes que trazem a guia, que trazem uma esperança para ser humanos. Depois que os homens passaram um período muito grande na escuridão. Então, daqui dá para entender que a prática de Deus é a seguinte: depois de passar um certo período, depois que os homens distorcem do caminho certo, depois que começa a escuridão nos corações dos seres humanos, Deus Todo-Poderoso não esqueça e manda um sol para reavivar a fé dos seres humanos. Isso acontece tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. No mundo físico, nós experimentamos todos os dias. O sol vem e depois vai-se embora, e vem escuridão, noite. Depois vem mais uma vez a sol e depois vem a noite. E também nós vemos que tem nessas mudanças, tem uma disciplina, tem uma regularização. Ninguém sai da sua regra. Você nunca vai ver que o sol fica 2 dias seguintes e a noite não acontece. E só depois de 2 dias seguidos que vai começar a noite e fica 2 dias à noite. Não. Deus criou regras de natureza,
regularização, disciplina. E se não tivesse essa disciplina, o mundo não poderia ficar equilibrado. Não poderia estabilizar. Por exemplo, nós podemos ver, entender isso com o exemplo de um agricultor. Ele investe na terra, ele compra sementes e depois semeia a terra. Depois, ao longo do período, ele cultiva aquela terra, dá água, rega. Porque ele sabe que tudo que foi investido vai ser dobrado e tripulado. A terra vai dar mais do que foi semeado. Isso é a regra de natureza. E se não tivesse essa regra, ninguém iria ter essa crença de fazer semear, por exemplo. Por exemplo, mais um exemplo. Se nós sabemos hoje em dia que sempre que você botar água acima do fogo, ele vai desaparecer o fogo. Vai acabar o fogo. Mas nunca imaginamos se acontecesse assim, que sempre que botávamos água acima do fogo, algumas vezes desaparecia ou fechava o fogo e outras vezes aumentava. Ninguém iria acreditar nessa regra de botar água no fogo, porque ninguém iria ter essa crença. Mas Deus criou essas disciplinas, criou essa regularização, criou essas regras para equilibrar o mundo, para que as pessoas possam beneficiar de maneira correta com essas coisas todas. Então, por um lado, se essas provas têm um sentido físico, também têm um sentido espiritual. Como dei o exemplo de dia para a noite, é a prática de Deus que depois de um certo período, Deus sempre manda um profeta para dar a luz, para guiar os seres humanos. E depois ele diz, e nos navios que navegam no mar com aquilo que os homens aproveitam. Isso também é muito importante. Você vê que, por exemplo, história dos profetas também vemos que sempre foram usados os navios, essas coisas todas para carregar a mercadoria de um lado para o outro, para que as pessoas, os homens, possam aproveitar. Mas isso é parte físico. O parte espiritual é o seguinte: sempre que vem uns desastres naturais, sempre que vem algumas calamidades, sempre que vem alguns terremotos, sempre que vem alguns castigos de Deus Todo-Poderoso para o ser humano, são esses navios aos quais nós, seres humanos, devem pedir o refúgio. E esses navios, mais uma vez, são guia de Deus. É por isso mesmo, foi criado o navio, a arca de Noé, para que os crentes possam refugiar para esse navio, para essa arca, para que eles possam salvar de si mesmo com aqueles desastres naturais que aconteceram no tempo dele. De mesma forma, sempre que nós precisamos de proteger, sempre que precisamos de pedir a proteção das coisas mundanas, das calamidades mundanas, precisamos de refugiar para esses navios, que são, mais uma vez, as guias de Deus Todo-Poderoso que vêm para salvar a humanidade. E depois, e na água que Allah faz cair do céu. Mais uma coisa, é a água que cai do céu para quê? E com isso faz reavivar a terra depois de sua morte. Isso também é muito importante, porque a água, no outro lugar, foi dado a semelhança da água com as palavras de Deus, que se a água fisicamente reaviva a terra, reaviva o corpo físico, de mesma forma as palavras de Deus também que caem do céu para a terra
reavivem a fé dos homens, dos seres humanos, reavivem, dão a esperança, reavivem as almas dos seres humanos com essa água espiritual que é palavras de Deus Todo-Poderoso. Como nós demos muita importância quando cai água do céu nos tempos que a terra está morta, né? De mesma forma, quando o mundo está distorcido, quando o mundo está fazendo os pecados, quando o mundo está distante de Deus Todo-Poderoso, nesse mesmo momento, devemos ainda mais valorizar essa água, que é palavras de Deus, que são revelações de Deus Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, Deus, como no mundo físico, nunca deixa isolado os seres humanos. Quando a terra está morta, o Deus Todo-Poderoso manda as revelações, manda palavras de Deus para que a fé dos crentes, a fé dos seres humanos possa reavivar, da mesma forma como manda água para a terra depois de sua morte. Nós também encontramos um dito do santo profeta, fundador do Islã, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que paz de Deus esteja sobre ele, em que ele deu exemplo das terras. Ele disse que as terras são de 3 tipos. Uma terra é de maneira seguinte: ela absorve, quando começa a chover, ela absorve a água, ela absorve toda a água e depois ela dá muito verdura para que os animais possam comer. Essa é a terra mais cultivada. Essa é a terra mais rica, em que tem vários tipos de verduras e os animais beneficiam dessa terra. E depois tem outra terra, em que ele diz que ela não é tão rica, ela não é cultivada, mas nessa água tem alguns, como posso dizer, nessa terra tem, quando começa a chover, a água fica na superfície da terra. E assim acontece que os animais começam a beber dessa água e beneficiam mais uma vez. Mesmo que ela não absorva água, mesmo que ela não é cultivada, mesmo que ela não dá verdura, mas pelo menos a água fica na superfície dessa terra para que os animais possam beber e beneficiar dessa terra. E a terceira terra, ele deu o exemplo que é da maneira seguinte: a água absorve, a terra absorve a água, quando começa a chover, ela absorve a água, só que ela não é cultivada, ela não dá verduras para que os animais possam comer. Por um lado, ela está bebendo, mas ela não dá verduras para que os animais possam comer, possam ser beneficiados. Depois de dar esses 3 exemplos das terras, 3 terras, ele deu semelhanças dessas 3 terras com 3 tipos de pessoas. Ele disse que o primeiro exemplo de terra é como o homem, de maneira seguinte, que ele começa a receber a revelação, começa a receber os ensinamentos de Deus. Mais uma vez, ele deu exemplo, semelhança de água com a palavra de Deus. Ele aprende a palavra de Deus, essa pessoa aprende a palavra de Deus, e depois, em primeiro lugar, ele age de maneira como foi ensinado e também prega para os outros a mesma palavra de Deus. Isso é melhor homem, porque ele em si mesmo pratica a palavra de Deus e também prega essa palavra para os outros. Depois ele deu exemplo de a terceira pessoa, mas vou dar o exemplo de segunda pessoa também, que ele disse que como era a terra que deixava, não absorvava a água em si mesmo, essa terra,
mas ela deixava a água na superfície dela para que os animais possam beber. Da mesma forma, ele diz que a segunda pessoa é de maneira seguinte, é como ele aprendesse a palavra de Deus, mas em vez de ele praticar em si mesmo essa palavra, ele começa a pregar. Ele não pratica conforme foi ensinado, mas sim ele prega essa palavra. Então, esse é no nível inferior, porque, em primeiro lugar, é a mesma pessoa deve agir, deve praticar a palavra de Deus. Mas no caso dessa pessoa, ele não está praticando. Sim, mas ele está pregando. E a terceira pessoa, ele diz que a terceira pessoa é como aquela terceira terra que absorve a água, mas ela não dá nem a água, nem a verdura. De mesma forma, a pessoa que absorve os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso, mas nem ele pratica, nem prega para os outros esses ensinamentos. E isso é pior das pessoas, que nem ele pratica, nem prega para os outros. Então, mais uma vez aqui, o santo profeta deu o exemplo de água que desce do céu, com as palavras de Deus, com os ensinamentos de Deus. E aqui, nesse versículo, Deus diz claramente que ele, depois de um certo tempo, depois que os homens, a fé dos homens morre, Deus mandará sempre, deixará cair a água, a palavra de Deus, os ensinamentos dele, do céu, para quê? Para reavivar a terra dos corações, a fé das pessoas. E depois ele diz, e nela espalha todas as espécies de animais, e na mudança dos ventos e as nuvens transformadas em utilidade entre o céu e a terra, são, na verdade, os sinais para o povo que compreende. Então, resumindo, aqui Deus, por um lado, deu sinais dele, de clemência dele, de misericórdia dele, fisicamente, como pessoas possam beneficiar, e também espiritualmente, provando que ele não esquece os seres humanos nas situações piores. Quando as pessoas começam a esquecer os ensinamentos, quando começa a ter a ser humano ter escuridão, nesse tempo Deus manda um sol para começar o dia de novo, para deixar cair a água, a palavra de Deus, que tem a semelhança com a água do céu, para que as pessoas possam reavivar as suas fés de novo. No versículo seguinte, Deus diz: e há entre os homens alguns que tomam para si próprios outros objetos de adoração que não Allah, amando-os como eles deviam amar a Allah. Mas os crentes são mais fortes no seu amor por Allah. E se aqueles que transgridem pudessem ver agora o tempo em que eles verão o castigo, eles dariam conta de que todo o poder pertence a Allah e de que Allah é severo ao castigo. Aqui, Deus mais uma vez está dizendo que os homens, entre os homens que começam a adorar os deuses, andad, nid quer dizer, tem vários tipos de nomes que foram usados quando foi mencionado um objeto de adoração com Deus Todo-Poderoso, com Allah, né? E nesse caso aqui, a palavra que foi usada em árabe é nid, andad, andad é plural, nid é singular, né? E isso quer dizer que eles dão o mesmo valor a esse objeto que deveria ter dado o valor para Deus. Dão a imaginação que é o mesmo tipo de espécie, como fosse o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui, Deus diz que eles adoram um Deus único,
amando como eles deveriam amar Allah. Em vez de eles amarem um Deus único, eles começam a adorar, começam a amar coisas que vêm no meio. Mas os crentes são mais fortes no seu amor por Allah. Os crentes, que são verdadeiros crentes, eles nunca terão o amor das outras coisas, dos outros objetos nos seus corações, mais do que Allah. Eles terão sempre o amor de Deus no coração, o mais forte amor que existir nos corações deles. E se aqueles que transgridem pudessem ver agora o tempo em que eles verão o castigo, eles se dariam conta de que tudo o poder pertence a Allah. Se eles pudessem imaginar o que acontecerá no dia do juízo final com eles, como é que vai ser mostrado o poder de Deus para eles, eles nunca iriam ter o amor dos outros objetos nos seus corações, mas na verdade eles dariam a conta de que tudo o poder pertence a Allah. Mas nesse tempo, no dia do juízo final, isso será muito tarde, porque aí não é para não é para praticar, mas sim para receber a recompensa. Porque o mundo, para fazer as obras, para nós, nós estamos sendo julgados nesse mundo por Deus. Mas no outro mundo, nós vamos ser recompensados. No outro mundo, já vai ser mais à tarde demais, né? Para praticar de novo. Porque já vamos entender a realidade de Deus com olhos abertos e não vamos ter a chance de voltar para o mundo para repetir as nossas ações de novo, né? Mas, na verdade, aqui também dá para entender que o ser humano começa a ter a realização de Deus Todo-Poderoso por pouco a pouco. Por exemplo, eu posso dar o exemplo de criança. Quando a criança é nascida, antes de tudo, ele ganha o amor no coração dele da mãe. Para a criança, o mais amado, a pessoa mais amada no mundo é a mãe, porque ele recebe a leite do peito da mãe. Então, para ele, a mãe é considerada a Deus. Porque para ele não precisa saber de mais nada. Mas assim que ele começa a crescer, ele começa a entender que o pai também traz pão para casa, o pai também desempenha um papel grande na casa, para trazer várias coisas em casa, começa a amar o pai também. E depois, quando começa a crescer mais um pouco, ele ganha amizades com vários amigos. Então, para ele, naquele tempo, os amigos são mais amáveis, porque ele começa a gastar o seu tempo com eles e não quer separar dos seus amigos. E depois, quando quando cresce mais um pouco, depois ele começa a ter companheiros, começa a ter a família. Para ele, naquele tempo, a família tem mais importância no coração, porque ele não consegue viver com sua companheira, com seu companheiro, sem seu companheiro, ou depois, quando cresce mais um pouco, sem crianças. O amor que ele tem para as crianças é o amor que não tem explicação. Então, assim, pouco a pouco, o amor da pessoa começa mudando ao longo do período, ao longo da vida, e as prioridades sempre começam mudando de um para o outro. Mas quando ele vê que essas todas coisas não são sustentáveis em si mesmo, mas sim tem um misericordioso, um clemente, que é sustentador dessas coisas todas. Então, nesse tempo, ele começa a virar para Deus Todo-Poderoso, começa a ter um amor de Deus no seu coração. E depois,
quando uma vez que ele ganha esse amor de Deus no seu coração, não tem outro objetivo qualquer, outro objeto qualquer que possa tirar esse amor. Porque o Deus Todo-Poderoso é sustentador de todas as coisas. Ele não é uma coisa que é dependente de alguém ou algo. Sim, todas as coisas, na verdade, são dependentes de Deus. Então, né, de pouco a pouco, ele começa a virar para Deus e vem um tempo em que o amor de Deus no coração do ser humano, de pessoa, é o grande amor que existe no coração dele. E devemos sempre pedir que venha esse tempo em nós também, em que nós também temos o grande amor por Deus e não por outros objetos ou outras coisas. E depois, no próximo versículo, Deus diz: sim, eles, por certo, se dariam conta, se pudessem ver o tempo em que os que forem seguidos repudiarão os seus seguidores e verão o castigo. Seus meios de aproximação serão impedidos. Eles serão submetidos completamente sem ajuda. Aqui, Deus está dizendo que as pessoas que adoram outros objetos além de Deus Todo-Poderoso, esses mesmos objetos ou essas mesmas pessoas que estão sendo seguidos, que estão sendo adorados nesse mundo, no mundo que vem, no dia do juízo final, essas mesmas pessoas que estão sendo seguidos vão repudiar os seus seguidores. Aí no tempo, quando os seguidores vão ver que essas pessoas que nós adorávamos no mundo estão repudiando de nós, e aí eles também e vão ver que todas as coisas, todos os meios de aproximação para Deus Todo-Poderoso estão sendo impedidos, pois nós estávamos seguindo ou adorando as pessoas, ou os objetos, ou as coisas erradas. Em vez de adorar um Deus único, estávamos adorando ou seguindo esses objetos que hoje no dia do juízo final, não valem nada para nós. Aí eles vão arrepender. E os que seguiram dirão: se ao menos nós pudéssemos voltar para o mundo, nós os repudiaríamos como eles nos repudiaram. Assim, Allah lhes mostrará suas obras como angústia para eles, e eles não conseguirão sair para fora do fogo. Aqui, mais uma vez, uma coisa muito importante para entender é que no tempo em que as pessoas que seguiam os objetos errados, adoravam outros objetos além de Deus Todo-Poderoso, eles vão entender no dia do juízo final que essas coisas não valem nada para nós. E aí eles vão dizer: ao menos pudéssemos voltar e nós também repudiaríamos como eles nos repudiaram. Mas não vão ter essa chance de voltar. E o que vai acontecer? Vai haver uma angústia nos corações dessas pessoas. E essa angústia não vem de lá fora, mas são as obras que eles fizeram, são os pecados que eles fizeram no mundo. E no mundo que vem, no dia do juízo final, esses mesmos pecados vão se tornar uma forma de angústia para essas pessoas. E então eles vão sofrer desse fogo. O fogo é dos pecados deles. Não vai vir uma coisa de fora, mas sim vai haver o fogo de angústia desses pecados. E eles não vão conseguir sair fora desse fogo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Jazakallah.